Fala pessoal, vamos iniciar o estudo das associações de resistores. Aqui muita gente torce o nariz, um conteúdo que para muitos é impossível. Então vamos começar com o pé direito, vamos começar analisando os detalhes, depois você vai analisar a resolução dos exercícios. Aliás, não é porque a teoria está isolada dos exercícios que os exercícios não são importantes. Assistir à resolução dos exercícios complementa a aula. Tem detalhes que são destacados na hora de resolver os exercícios. E tem detalhes que aparecem só lá na hora de resolver os exercícios. Então, a aula completa é essa teoria e os exercícios resolvidos. E depois você baixa a lista, imprime e resolve ela bem bonitinha, compara com o gabarito para ver se acertou. Os resistores dificilmente estão isolados, eles geralmente estão combinados, aparece 2, 3, 4, vários resistores. E eles podem se combinar de duas maneiras, ou em série ou em paralelo. Vamos começar com a associação em série. Eu até costumo dizer assim, associação em série, destacando o I, em série, e nós vamos ver o porquê disso. Os resistores estão associados em série quando eles estão em fila, na mesma linha. Então eu coloquei os três resistores aqui, poderiam ser só dois ou poderiam ser mais. Coloquei três, que já dá uma ideia, a gente já consegue entender. E conectei isso a um gerador que tem uma DDPU. Lembrando que a corrente elétrica sai do polo positivo do gerador e vai para o polo negativo do gerador. Isso nós chamamos de corrente convencional. E quando a corrente sai do mais e vem para o menos, ela atravessa o resistor 1, ela atravessa o resistor 2, ela atravessa o resistor 3, então volta para o gerador. Quer dizer que só há uma possibilidade: os resistores serem atravessados pela mesma corrente. Destaca, os resistores são atravessados pela mesma corrente elétrica. Esta é a principal característica da associação em série. O I, ele é constante. Lembra que eu disse associação em série I, destacando o I, porque o I é constante. A DDP, que estabelecida pelo gerador, ela é dividida entre todos os resistores que estão associados em série. Então, o resistor 1 tem uma DDP1, o resistor 2, uma DDP2 e o resistor 3, uma DDP3. Se você somar essas DDPs, você tem a DDP que é proveniente lá do gerador, lá da fonte. Então, quais são as principais características da associação em série? Corrente elétrica constante. A corrente que atravessa todos os resistores acaba sendo a mesma aqui na associação em série. Já a DDP, ela é variável, ela não é constante. Nós podemos pegar todos os resistores que estão associados em série e substituir eles por um único resistor. E esse resistor chama-se resistor equivalente, que a gente abrevia aqui ó, por REC. Repetindo, resistor equivalente é o único resistor que pode substituir todos os outros, mantendo as mesmas características físicas. Como é que você obtém a equivalência em série? Somando, simplesmente somando. Então, aqui, como no nosso exemplo, nós temos três resistores, então a equivalência é o R1 mais o R2 mais o R3. Mas se tivesse 5 resistores, seria o R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4 mais o R5. Em série, é só somar. A outra forma de analisar os resistores associados é por meio da associação em paralelo. Eu costumo dizer paralelo, paralelo, destacando o U, e você já vai entender o porquê. Os resistores em paralelo, como o nome já diz, eles estão lado a lado. Em série eles estavam em fila, agora em paralelo eles estão lado a lado. Então, para que os resistores possam dificultar a passagem de corrente,
né? Esse é o papel de um resistor. A corrente tem que passar por eles. E para que haja corrente é necessário ter uma DDP e é necessário ter um gerador. Então aqui está o gerador, a fonte. Note que a fonte está em paralelo com todos os resistores. Sendo assim, a DDP proveniente aqui do gerador é a mesma em cada um dos resistores. A DDP é constante na associação em paralelo. Vamos registrar isso. A principal característica da associação em paralelo é o U constante. Lembra, em série, o I é constante. Em paralelo, o U é constante. A corrente elétrica está representada aqui, ó. A corrente elétrica, ela então sai do polo positivo, a barrinha maior, e vem para o polo negativo, a barrinha menor. Só que agora, quando a corrente vem, a corrente está vindo aqui, ó, a corrente I. Ela chega nesse ponto que eu estou destacando em azul. Esse ponto chama-se nó. E o nó, que é o local de encontro de 3 ou mais fios, no nó a corrente ela pode ser dividida. Então a corrente chegou aqui, ó, e aí ela se divide. Então vem parte para cá, vem parte da corrente para cá e vem parte da corrente para cá. Então a corrente se dividiu. Mas atenção, que a corrente que sai lá do gerador, lá da bateria, lá da fonte, ela corresponde à somatória das correntes. Então, a corrente é variável aqui na associação em paralelo. Respira e compara. As características dos resistores associados em série são contrárias às características dos resistores associados em paralelo. Em série, o I é constante. Em paralelo, o I é variável. Em paralelo, o U é constante. Em série, o U é variável. E aqui nós também podemos substituir todos os resistores por um único, que é o tal do resistor equivalente. O resistor equivalente de uma associação em paralelo é dado pela soma do inverso. Então, isso aqui que eu estou destacando em vermelho permite determinar a equivalência de qualquer associação em paralelo, não importa como ela seja. Estão em paralelo, pode usar a soma do inverso. Soma de frações, às vezes dá um pouquinho de trabalho. Então nós temos macetes. Quando existirem apenas dois resistores em paralelo, você pode encontrar a equivalência por meio do produto pela soma. Então aqui, ó, é o R1, deixa eu consertar aqui, ó, o R1 vezes o R2, dividido por R1 mais R2. Produto pela soma. Isso vale quando temos dois resistores apenas, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Agora, se você tiver uma associação de resistores em paralelo e eles são todos iguais, todos resistores iguais, você pode encontrar a resistência equivalente pegando o valor desse resistor e dividindo pela quantidade de resistores. Eu vou exemplificar. Deixa eu voltar lá no nosso desenho. Aqui, ó. Vamos supor que todos os resistores têm um valor de 6 ohms. Então, o R1 é 6, o R2 é 6 e o R3 é 6. Eles estão em paralelo e eles são iguais. Como é que eu posso obter a equivalência? Já que eles são iguais, a resistência equivalente é o valor, veja, é o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores. Então, o valor é 6 e a quantidade é 1, 2, 3, dividido por 3, que vai dar 2 ohms. Um exemplo. Então, se deparou com um circuito, analise. Como é que os resistores estão combinados? Em série ou em paralelo? Se ficou na dúvida, lembra que em série a corrente é sempre a mesma. Em paralelo, a corrente pode se dividir. E é comum, é muito comum, você encontrar um exercício com os dois tipos de associação. Esse circuito é chamado de circuito misto. Repito, o circuito misto ele contém tanto um trecho em série como um trecho em
paralelo. Ah, mas e aí como é que eu faço? Analisa, veja onde você tem mais informações, veja também qual é a proposta do exercício e aí você escolhe a melhor maneira para resolver o exercício. Valeu? Assista os exercícios resolvidos aqui de baixo. Bons estudos e até o futuro!